Nesse vídeo, eu vou trazer a minha visão sobre a série Bebê Rena e o que ela tem a ver com a formação da opinião pública, com construção narrativa e até mesmo com gestão de marca pessoal. E antes que você assista, já vou logo dizer que, claro que terei spoilers, eu vou falar tudo sobre a minha visão dessa série. Inclusive, eu nem recomendo que você assista, porque eu não acho legal se influenciar antes. Eu prefiro que você assista, tire as suas próprias conclusões e depois você venha ver, para até mesmo comparar, né, se a sua visão, o seu sentimento foi diferente do meu, ou que convergeu, ou até mesmo olhar de uma forma diferente, porque o que eu vou apresentar nesse vídeo, pouquíssimas pessoas conseguem perceber. E isso como a gente mede, né? A gente mede pelo resultado da opinião pública, pela forma com que as pessoas, pela maioria quantitativa mesmo dos comentários, a visão e o resultado do todo dessa série, a gente percebe que existe uma tendência para uma determinada formação de opinião sobre a história, sobre o contexto, que não é convergente com o que eu vou apresentar aqui. A primeira cena, a primeira coisa que a série apresenta é uma frase dizendo que essa é uma história real. E essa pequena passagem simples de segundos, que pode parecer normal, como qualquer outra coisa ali, uma pequena mensagem de início, na verdade, ela muda tudo, absolutamente tudo. E é importante que você saiba que ela foi colocada ali 100% de forma intencional, tá? Ela foi colocada ali nos primeiros segundos para que a partir dali todo telespectador que está recebendo aquela mensagem, ele acredite 100% de que aquela história é real. Ou seja, ela é 100% verídica e não baseada em fatos reais ou inspirada em fatos reais. Existe uma diferença mínima semântica, mas que no nosso imaginário faz toda a diferença, tá? Isso influencia e impacta diretamente em como nós vamos receber a mensagem a partir dali. E agora eu vou trazer aqui um contexto sobre a série. A série, ela é vendida, e o que eu quero dizer como vendida, né? A forma com que é escrita a sinopse, como é divulgado, enfim, todo o material de apelo para a série, ou seja, ela é apresentada como uma série sobre uma stalker, tá? Sobre uma stalker que vai causar todo um transtorno e toda uma turbulência ali na vida de um jovem comediante, ator, perdido e frágil e também com problemas emocionais e tudo mais, que acaba se envolvendo em toda essa história e sendo ali a vítima de uma situação. Por que esse ponto é importante eu trazer para você também? Porque a história ela já é vendida para nós dessa forma. Então eu vou assistir uma história sobre uma stalker. Só que quando você está assistindo o filme, você percebe que o personagem principal não é a Marta, né? Que é essa stalker, essa mulher que persegue esse comediante. Que, na verdade, o protagonista da história é o comediante. Tanto que aí já vem um fato muito curioso. Esse comediante, ele é o próprio roteirista e o ator dessa série. E isso é muito, mas muito relevante também e algo muito peculiar de toda essa história, que mais pra frente eu vou apresentar para você o porquê que isso é tão singular e tão, enfim, complexo e importante de pesar e entender. Porque quando se vende que, na verdade, a gente está falando sobre uma stalker, enfim, mas na verdade a gente percebe ali que o protagonista era, na verdade, Donnie, tá? Que é Richard na vida real e Donnie é o papel que ele interpreta ali. E sim, ele quer dar a entender de que ele tinha um papel de coadjuvante, né, justamente por ser a vítima e tudo mais, mas a verdade é que toda a série é sobre ele. Trazendo aqui a minha visão pessoal, né? Ela é uma série muito desconfortável de assistir. É uma série que trata sobre assuntos até mesmo importantes, polêmicos, tem muitas camadas ali. Mas o ponto que eu quero trazer é justamente sobre a construção narrativa, opinião pública e honestidade ali em relação aos fatos, tudo isso, como isso se procedeu. E essa série, ela foi
aclamada, inclusive ganhou prêmios, enfim, já faz um tempo que eu vi, que inclusive eu escrevi sobre essa crítica e tal, mas eu tô trazendo aqui de novo porque ainda é um assunto muito interessante para a gente investigar, para a gente olhar esses pormenores. E o porquê que ela chamou tanto atenção? A maioria das pessoas que assiste sente como se o Richard fosse uma pessoa muito sincera, muito honesta. E por quê? Porque ele fala também sobre suas falhas, sobre as coisas que ele cometeu errado, sobre coisas que ele sabia que estava ruim, que era ruim, que ele não deveria fazer, sobre situações perigosas que ele se colocou, que ele não deveria colocar, o porquê que muitas vezes ele continuava agindo de uma forma estranha e errada, sendo que aquilo não era legal para ele também. Então, na cabeça do público, né, isso fica muito forte, mostrando, olha só como muitas vezes a vítima tá ali numa situação encurralada, mas continua naquela situação porque tá manipulada e tal. Então, esses pontos todos são muito válidos. Mas o que eu quero trazer de relevante é que é o seguinte: olhem na sagacidade e na inteligência do Richard enquanto autor e roteirista. Ele percebeu que se ele mostrasse que também fosse sincero, que também fosse cometesse erros e tal, além de se aproximar com o público, ele se coloca num lugar, ele se faz parecer uma pessoa mais lúcida do que a Marta, a personagem dessa pessoa da vida real que ele tá colocando ali nessa situação. O que eu quero dizer com isso? Quando ele mostra que ele consegue interpretar, narrar e falar sobre os seus próprios erros, sobre suas atitudes insanas, tão insanas quanto as dela, muitas vezes. Tudo muito esquisito, ambos com uma série de desvios de caráter e situações muito complexas. Ainda assim, ele parece ser mais lúcido do que ela. Porque ele mostra que ele está refletindo sobre aquilo, que ele mostra como ele está lutando contra aqueles sentimentos, que ele mostra como muitas vezes ele se sentiu enganado, ou então ele foi consumido pelo desejo de sucesso e tudo mais, e fez de tudo para aquilo acontecer, e aquilo levou ele a lugares assim que conectam com o que muitas pessoas vivem na vida real. Todos nós cometemos erros. Então, quando ele começa a falar sobre os seus erros, a partir da sua ótica, é muito interessante como ele consegue, de alguma forma, uma espécie de redenção com o público. E o que é isso, gente? Uma redenção com o público. Esse é um sentimento muito forte, pouquíssimo falado dentro de gestão de crise e gestão de marcas pessoais, que é o seguinte: as pessoas cometem erros, erros às vezes muito graves, gravíssimos, porém, como todos nós somos humanos, e sabemos que podemos errar, ou mesmo até mesmo se estivermos em condições, por exemplo, em situações muito vulneráveis, ou de uso de substância, de coisa que, enfim, que pode levar a um caos emocional e vulnerável e psicológico, as pessoas podem cometer atrocidades ainda mais sem o raciocínio, sem a consciência do que estava fazendo, né? E por muitas vezes nós temos uma expectativa de redenção. A redenção é um sentimento muito forte que está em nós. E o que é isso? A gente julga sim, a gente julga, a gente espera uma justiça de situações que são erradas. Porém, quando nós percebemos que alguma pessoa tem um arrependimento profundo ou um desejo genuíno de se redimir, nós também queremos que aquela pessoa tenha uma redenção. E o Richard, ele percebeu isso, ele percebeu que as pessoas, que todos nós temos essa capacidade, até um desejo profundo de redenção, muitas vezes, de pessoas pelos seus atos. E ele conseguiu construir toda uma série que, por mais que ele mostre e pareça ser sincero e honesto em relação aos seus erros, às suas atitudes que podem ser consideradas até mesmo insanas e cruéis, ou enfim, até mesmo criminosas, porque enfim, ele era beira a loucura ali, toda a situação das quais ele se colocava, ele vivenciava com a Marta também, a sua stalker, enfim, era uma situação muito esquisita e insana. Mas ainda assim, quando ele se coloca nesse lugar, ele começa a mostrar, inclusive, o porquê que ele estava naquela situação. Ele consegue trazer um lugar e, ao mesmo tempo, ele faz isso com muita inteligência, mas uma sagacidade absurda que nossa, realmente fazia muito tempo que eu não via uma capacidade tão incrível de conseguir se colocar como vítima, mas não parecer que está se colocando nesse lugar. É realmente um poder narrativo, de autonarrativa, muito forte.
Mas o que realmente me assusta muito mesmo, e isso realmente é algo importante de a gente entender aí dentro dessas camadas, e observar com um olho crítico, né mesmo, será que esse cara, ele estava sendo 100% honesto em tudo que ele estava contando pra gente, em todos os detalhes? Nossa, ele foi a mais honesto possível de tudo. Por quê? Ele mesmo estava se interpretando. E, gente, isso por si só é muito estranho. Eu entendo que podem ter N formas de ver isso, eu já vi análise de psiquiatras, psicólogos falando sobre isso e tal, mas assim, é realmente muito estranho, porque se aqueles acontecimentos causaram a dor que ele mostrava, como ele suportaria vivenciar tudo aquilo e dramatizar e repetir várias vezes a cena do tipo, não, agora eu vou fazer de novo porque isso aqui não ficou tão bom quanto aquele momento ali que eu vivi, corta, vamos. Gente, eu realmente, assim, não consigo imaginar essa situação. E pasmem, né, depois que o documentário foi a público e tudo mais, rapidamente descobriram quem que era a Marta verdadeira, que era uma tal de Fiona, e aí fizeram... ela dizia que não podia ser ela, porque era muito diferente, mas ao mesmo tempo ela dizia que ela era ela, e a semelhança, enfim. Então, houve essa situação aí no pós-série, muito questionável, inclusive, porque muitas pessoas acham que eles não fizeram muita questão de esconder ali os personagens e tudo mais, então tem uma série de questões nesse sentido, mas o ponto é que a Marta, a Fiona, né, da vida real, foi a público, participou de uma entrevista, toda magoada, toda também, enfim, com as suas questões lá, falando algumas coisas, que claro, pode ser super questionável sim, ali tem muitas coisas da expressão dela, visual, corporal, que com certeza, né, a gente questiona e será que faz sentido? Mas o que eu achei muito interessante foi a opinião pública, né, a grande maioria das pessoas olhar para o depoimento dela e falar, nossa, é lógico que ela tá mentindo tudo, é lógico que o Richard, né, vivenciou nas mãos dela e tal. E aí eu pulo do pato que eu quero trazer aqui para você. A versão dele sempre, sempre será muito melhor e menos controversa, inclusive, que uma pessoa totalmente despreparada vai ao vivo num programa falar, do que um cara que demorou meses e meses construindo, literalmente, né, fabricando todo um roteiro, pegando todas as possíveis objeções que o público poderia ter sobre ele, ele mesmo construindo uma forma de apresentar aquilo que ao mesmo tempo que mostrasse o quanto ele era conflitante e o quanto ele era complexo, ele também tinha os seus problemas, enfim, conseguindo cativar e trazer ao público um sentimento que mostre a sua visão da história, além de ser uma produção cinematográfica. Como eu falei no primeiro vídeo da série, o impacto do vídeo, do audiovisual, a explicação do audiovisual, as ferramentas do audiovisual, principalmente quando a gente fala de produções cinematográficas como uma série, é muito forte, é muito impactante. São muitos signos, são muitos sinais, são muitas semióticas que apresentam uma forma que você vai construindo a imagem, do que uma pessoa chegando lá, sentando e contando os fatos. É muito importante que você considere como essa mensagem foi construída para que você forme uma opinião. Hoje, a sua opinião é completamente formada baseado naquilo que você vê, sem avaliar os pormenores do meio, da situação, do contexto. E isso que eu achei incrivelmente interessante nesse caso da série Bebê Rena. Como ele conseguiu, de fato, fazer com que a massa conseguisse formar uma opinião sobre ele e que depois, inclusive, foi descoberto que muitas das coisas que ele falou lá no roteiro não eram, na verdade, 100% sinceras. E aqui, mais um pulo do pato aí, mais um pack. Por quê? Porque lá no começo do vídeo, da série dele, ele fez questão de dizer que era uma história real. E não era uma história real. Ela era uma história baseada em fatos reais. Mas isso muda tudo a forma com que a gente assume que aquela história é real. Como, por exemplo, um caso que parece que, na verdade, ela nunca foi presa, enfim, e é algo super importante dentro do roteiro, né? Que mostra que ela é uma criminosa, que foi presa, toda uma situação ali que você acredita que aquilo ali, que ele vivenciou aquela situação. E ele não vivenciou aquilo. É interessante perceber que a Fiona, que, né, a princípio é essa personagem real, durante essa entrevista, o quanto ela fica chateada, desconfortável e claramente, profundamente sentida quando relembra algumas coisas e fala algumas coisas, em outros momentos, enfim, tem todas essas questões controversas e né, um comportamento totalmente estranho e
enfim, perverso de ambos dos lados, mas é interessante observar ela ali crua, né? Como ela se sente muito desconfortável. E eu me questiono, será que ela conseguiria, será que ela teria estômago para se interpretar vivenciando tudo isso novamente, né? Porque ele teve estômago para vivenciar, para interpretar, para falar. Então, isso realmente é um ponto interessante e questionável para a gente também fazer essa leitura do comportamento. Meu Deus! Você nunca quer reviver. Tipo, tem umas cenas lá que são horríveis. Daí eu fico pensando, cara, como que você... E daí ele... Imagina quantas vezes teve que gravar. Sim. Daí ele chora com profundidade, assim, daí as pessoas devem pensar, tipo, ele tá chorando assim porque ele tá relembrando. Uhum. Mas ao mesmo tempo, por que ele tá... Por que ele quer essa cereja? E ao mesmo tempo ele tá fazendo tudo isso porque ele quer o tal do sucesso, que desde então ele mostra que é o que ele sempre quis. E que no fundo, olha só que interessante ainda, no fundo, o que dá pra perceber? Dá pra perceber que diante de toda essa dor, por mais que aconteceu tudo isso, ele lucrou com isso, entendeu? Ele lucrou, ele teve fama, ele conseguiu. Então quem que é mais louco, gente? Uhum. Eu acho que é importante a gente questionar. Eu acho que sim, tem o mérito de ter coragem de ter falado algumas coisas, de ter mostrado algumas coisas, mas gente, peraí. Tem muitas camadas que essa história fica ali e que não dá pra simplesmente... E assim, eu fiz muita pesquisa. Eu li as críticas, desde internacionais até críticas das pessoas e tal. E eu vejo quantas pessoas se comoveram com ele. Encararam ele como a vítima da história e também admiraram a sua força de, sabe, falar as coisas erradas e mostrar o quanto ele continuava cometendo coisas erradas, enfim, como foi honesto e tal. E isso é o que, tipo, até meio heróico. Uhum. E eu percebi, peraí, o que aconteceu dentro dessa construção narrativa que ele conseguiu se colocar nesse lugar? Tem muitos detalhes em questão visual, né, da forma com que ele trabalha, que são interessantíssimos, como ele fez que o público enxergasse de determinada forma. Mas, por exemplo, tem uma hora que ele fala que ele também cria um personagem lá, ele cria um nome fictício, tipo como se fosse ele cria tipo um personagem e dá o outro nome lá para encontrar na rede social pessoas e tal. E ele fala que ele cria aquilo porque ele estava envergonhado. Aí o meu ponto é, será que ele fala que ele estava envergonhado porque ele realmente estava envergonhado ou porque ele quer que a gente ache que ele estava envergonhado? E aí isso minimiza o fato dele também ter sido um stalker com uma outra pessoa, ter criado um nome aleatório, inventado um fake, não sei o quê. Então ele conta a história, mas ele sempre conta justificando, explicando o sentimento que ele tinha ali, por que ele criou aquilo. Então por que minimiza em relação ao que a outra fez? Né? Porque ele tem essa inteligência do tipo, eu vou também, mas aí se eu falo isso e aquilo, e são pequenas palavras, são ajustes de palavras mesmo, palavras certas, alinhamento, que fazem com que as pessoas tenham uma visão completamente diferente. E, de novo, não estou aqui também justificando ela, como eu falei, acho os dois loucos, enfim, tudo esquisitíssimo na história, mas acho interessante como a opinião pública foi formada sobre ele. Fica aqui uma pergunta, será que ela era louca por ele e ele é louco por ele mesmo? E agora eu quero saber a sua opinião. O Richard, ele é um gênio da narrativa, ele é esse roteirista brilhante, ele é um manipulador da opinião pública, os dois ou nenhum? Deixa aqui nos comentários.